Sebrae, Serviço Brasileiro de Apoio às Micro e Pequenas Empresas. Olá, começa agora mais um programa Destaques e dados do Ministério da Saúde apontam que o Brasil registra uma explosão de casos de coqueluche agora em 2024, após pelo menos 3 anos com uma baixa incidência da doença. A quantidade de casos já é 12 vezes maior até 17 de outubro de 2024, que apresentou, no caso, foram 2.644 casos. Na comparação com todo o ano do ano passado, foram apenas 213 casos. Esse alerta aí sobre esse assunto, eu conversei com a pediatra Vanusa Chagas. Muito obrigada pela sua presença. Obrigada também, Elaine, à disposição de você. Realmente é uma situação que preocupa muito, né? Nós estamos vendo aumentos, começamos a ver nesse primeiro semestre a nível mundial, e principalmente a região sudeste do país, São Paulo, Paraná, bastante afetada, casos também no Distrito Federal. Então, a gente fica muito receosa, né? Porque vê as pessoas ainda com hesitação vacinal, sem tomar os devidos cuidados, quando tem sintomas respiratórios, isso tudo preocupa muito. Pois é, a gente teve aí um momento muito crítico que foi a cobertura vacinal sobre todos os aspectos, teve uma queda muito grande, a gente está tentando reerguer, né, nesse momento agora, mas ainda existe resistência, doutor? Ainda tem um pouco, como é que está isso atualmente com relação à questão da acreditação das vacinas, né, que a gente infelizmente teve um trabalho, um completo desserviço, que é deixar de lado, de botar em xeque algo que é tão nosso, né, que é a nossa cobertura vacinal, exemplo para o mundo inteiro, né? Isso. Nosso programa de imunização, né, nosso programa é histórico, ele realmente é referência para o mundo. Não existe nenhum país no mundo que ofereça tantas vacinas gratuitamente como o nosso Programa Nacional de Imunizações. E vários fatores, né, contribuíram para essa baixa adesão. A gente ressalta muito também a falsa segurança que as pessoas têm hoje, né, de não ter visto muitas doenças de perto, justamente pela beleza, pela eficácia, pelo grande trabalho que o SUS fez com a vacinação, com a imunização, com a divulgação e com a aplicação de vacinas, e controlou muitas doenças que são prevenidas com vacinação, com a vacina, como a poliomielite, como a própria coqueluche. E o que aconteceu? Essa falsa segurança, aliada também a muita divulgação, a fake news, né? Falando contra vacinas, a movimentos anti-vacinas. Então, tudo isso contribuiu para as pessoas diminuírem a busca, a acreditação mesmo na vacinação. E isso é muito perigoso, porque no momento em que se tem baixa cobertura vacinal e se vê aumento de circulação, no caso da coqueluche, da Bordetella pertussis, que é a bactéria que causa a coqueluche, uma doença muito grave, principalmente na criança menor de 1 ano. E as pessoas não buscam se vacinar, não atualizam a caderneta de vacinação dos seus filhos. As gestantes não fazem a vacinação com a DTPA em torno da 20ª semana de gestação. Não se vacinam as pessoas ao redor dessa criança, desse bebê. E essa criança está desprotegida, principalmente até os 6 meses, que é quando ela completa o seu esquema vacinal para a coqueluche. Então, quando a gente vê tudo isso acontecendo, as pessoas não se vacinarem, você está deixando em risco uma criança totalmente desprotegida. Então, isso é muito grave. Doutora, para a gente falar um pouquinho dessa doença, né? Como é que ela se manifesta? Quais os principais cuidados que a gente deve ter além da vacina, né? O primeiro eu sei que é a vacina, né? Mas os cuidados com relação, sobretudo aos pequenos, e como é que ela se apresenta, né? Quais são esses sintomas? Pronto, os sintomas, eles se iniciam como resfriado, com tosse, coriza, congestão nasal, febre baixa, principalmente nas 2 primeiras semanas. E essas 2 primeiras semanas é um momento de grande transmissão da coqueluche. Então, assim, é uma doença infecto-contagiosa e de alto grau de transmissibilidade. No adulto, principalmente, que aí é uma questão que a gente sempre chama atenção, ela se comporta de forma muito sutil, com sintomas leves, e esse adulto está transmitindo para todas as pessoas que não estão vacinadas. Esse adulto também
que não fez a sua dose de reforço ou não tem o esquema vacinal completo. Então, ele está colocando em risco essas pessoas, ele mesmo, e essas pessoas que não estão vacinadas. Após essas 2 semanas iniciais desses sintomas leves, a gente vem para a fase intermediária e para a fase mais avançada, que aí se vê os quadros mais exacerbados, com a tosse persistente, enguincho, levando a criança a vômito, a cansaço, desconforto respiratório, a criança ficando com cianose, né, com aquela pele azulada. Nessa fase, a criança pode até convulsionar. E é a fase em que a criança vai para a internação e muito provavelmente, principalmente nos bebês menores de 6 meses, é um bebê que ele vai ser internado na UTI, correndo risco de vida, evoluindo para insuficiência respiratória, precisando de intubação. Então, é uma doença muito grave, podendo deixar sequelas definitivas também. E a gente toma atenção para os cuidados, né? Então, qualquer pessoa com sintoma respiratório, com tosse, com coriza, procurar fazer aqueles cuidados que nós tínhamos na época da pandemia. Então, uso de máscara, procurar se proteger, fazer a etiqueta mesmo, né, da doença respiratória, procurar se proteger quando vai espirrar, quando vai tossir, a higienização das mãos em todos os pacientes, adultos e crianças que estejam com sintoma respiratório. A criança que estiver com qualquer sintoma respiratório, evitar estar indo para o contato com outras crianças, então evitar berçário, evitar a creche, a escola. Então, esses cuidados são importantes. E ficar atento, né? Aquela criança que começa, o bebê, que está com a tosse, ele precisa passar por uma avaliação médica, principalmente o bebê menor de 6 meses, que é quando ele só vai completar esse esquema de proteção aos 6 meses de idade, com a vacina Exopenta, aos 2 meses, 4 meses, 6 meses. Pronto, aí a minha dúvida com relação aos adultos, né? A senhora falou que o esquema completa até os 6 meses, não é isso? Isso. E depois... os reforços com 1 ano e 3 meses e aos 4 anos de idade. Pronto, então a gente tem que relembrar dos reforços, né? E a importância dos reforços. Queria que a senhora falasse um pouquinho sobre isso. Pronto. Sempre a gente chama atenção que o reforço da vacina, ele existe para justamente manter o nível de proteção, manter esse anticorpo de proteção em níveis ideais para inibir a evolução da doença. Então, além dos reforços da criança, é importante que o adulto saiba que, por exemplo, a gestante, em cada gestação, ela precisa fazer a vacinação com a DTPA. Cada gestação, para esses anticorpos, eles passarem para o feto através da placenta. Então, é o primeiro passo importante na proteção que o adulto pode fazer nesse sentido. O outro que a gente chama atenção é que as pessoas que vivam em contato com esse bebê, com essa gestante, com essa lactante, ela também faça a vacinação, que a gente chama de estratégia, a estratégia ao redor da criança, né, para proteger essa criança da contaminação, esse bebê. E nós, profissionais de saúde, pessoas que têm um contato com a criança em berçários, creches, doulas, parteiras, consultoras de amamentação, todo mundo que esteja envolvido nesse processo de cuidado com o bebê e com a criança também precisa estar vacinado. Inclusive, na rede pública, esse ano o Ministério da Saúde ampliou justamente para as professoras, os cuidadores de creche, de escolas, para doulas, para também terem esse benefício da vacinação, do acesso à vacinação com a DTPA. Esses profissionais, mesmo com esquema completo, e mesmo que ainda não tenham 10 anos de vacina, que tenham feito essa vacina, eles precisam se vacinar novamente no momento desse, em que vemos aumento da circulação da bactéria que causa a coqueluche, da Bordetella pertussis. A população em geral, esse reforço é feito a cada 10 anos com a vacina, que protege também contra o tétano, e que tanto os adultos se esquecem de fazer. Então, é importante que todo mundo esteja atento, que vá aos postos de saúde, que leve sua caderneta de vacinação para que seja avaliada e receba a orientação adequada e a vacinação necessária. Certo. Doutora, por exemplo, assim, a gente que já tem uma idade legal, né? A gente já disse, poxa, não lembro, não sei onde eu botei minha caderneta, eu posso tomar? Né? Quais são as vacinas que eu tenho que tomar? Se eu não sei como está meu esquema vacinal, eu começo meu esquema vacinal do zero.
Então, precisa ser feito um esquema completo com as 3 doses para proteção. Então, no caso, assim, essa que a senhora falou, é tétano, coqueluche e difteria, é isso? Difteria, tétano e coqueluche. E para o adulto, ele, a cada 10 anos ele precisa fazer esse reforço. E como é importante, né? Porque a gente vive se acidentando, levando arranhões. Então, a gente está falando da coqueluche, mas não esquecer que o tétano é uma doença gravíssima, que tem um índice de mortalidade muito alto e que também precisa ser feita a proteção. E a gente nem se atenta a isso, né? A gente fala muito nas crianças, a gente não se atenta na nossa idade, né? Então, a cada 10 anos, você pensa assim, há 10 anos atrás, será que eu me vacinei? Vou me lembrar aqui nesse decorrer, não teve vacinação? Vai no posto e se vacina, né? Se vacina, isso. Tem acesso à vacinação. Né? Então, a gente deixa de se proteger porque não vai na unidade de saúde, porque não busca essa proteção que é oferecida gratuitamente. Agora, doutora, com relação, a senhora falou, né? E aí, quando você vai no posto de saúde, você solicita a vacinação, aí entra no sistema, né? Então, a partir de lá, já está justificado. Olha, não, você tomou, tem 7 anos, ou então tem 10 anos, tá bom de tomar de novo. Exatamente. Então, todos esses registros são feitos no programa do SIPMI e estão lá, estão guardados qualquer vacinação que a gente tenha feito. Então, por isso que é importante a ida à unidade de saúde para verificação. E até hoje tem aplicativo também que você vai atualizando já com os seus dados de vacinação. E também você fica tendo acesso de forma bem prática. Doutora, e continuando com a senhora aqui nesse tema, quais são as novas vacinas, né, que a gente tem agora dispostas à população e as que estão por vir, né? O que a gente tem de novidade nesse sentido com relação à imunização? Pronto, a gente teve agora há pouco a chegada de uma vacina para gestante contra o vírus sincicial respiratório. É uma vacina que ainda só está presente na rede privada, nas clínicas de vacinação, mas que há uma previsão para o próximo ano, no segundo semestre, essa vacina também vai para a rede pública. É uma vacina que ela protege o bebê por 6 meses, ela é feita na gestante em torno da 24ª a 36ª semana de gestação, e ela protege o bebê contra uma doença gravíssima, que é a bronquiolite, que é causada pelo vírus sincicial respiratório. É também uma doença como a coqueluche, que tem um alto índice de mortalidade de internação das nossas crianças, e vai deixar o bebê protegido no período de extrema imaturidade do sistema imunológico. A outra vacina também que está chegando, tem uma perspectiva já da pneumocócica 13 valente, da Prevenar 13, de ir para a rede pública. Já é uma luta grande da Sociedade Brasileira de Imunização, de pediatras, nesse sentido, e a gente vê cada vez uma sinalização mais positiva de que ela entrará também em breve na rede pública, que é uma vacina importante, porque ela contempla o sorotipo 19A, que hoje é o principal sorotipo causador de meningite pneumocócica e também de doenças pneumocócicas invasivas. E na rede privada vai estar chegando a pneumo 20, que já é um grande avanço também, com a cobertura maior. Estamos aguardando agora já para novembro essa vacina chegar. Doutora, a gente que acompanhou, até a gente já conversou várias vezes também aqui no Destaques, na TV Otimista, sobre essa questão da pandemia, né, e das doenças que viriam depois. A gente, nas conversas, era praticamente esperado, porque as pessoas não tinham muito contato umas com as outras, passaram a ter contato, as doenças vieram, né, às vezes mais fortes do que a gente pensava, uma gripe mais forte, né, até evoluindo para casos de pneumonia. Isso foi relacionado mesmo, correlacionado? Era de se esperar? E esse quadro continua? Ou ele deu uma baixada nesse sentido dessas gravidades, de uma gripe mais forte, de uma pneumonia já por decorrência de uma gripe mal curada, que digamos assim, né? Isso se apresentou? E assim, era esperado, a gente já sabia que ia haver um aumento de muitas doenças, até porque estávamos todos resguardados, nossas crianças não estavam frequentando escola, todo mundo estava usando máscara, né? Estava no isolamento social. E nessa volta, a gente viu realmente uma maior incidência de doenças, muitas doenças respiratórias, muitas doenças alérgicas, um aumento grande de dermatite atópica, e isso era esperado. E também a gravidade do que isso tem se apresentado. Né? A gente sabe, por exemplo, vários casos
notificados de Covid longa. Então, pessoas ainda com sintomas, com sequelas ainda dessa Covid que tiveram, tanto crianças quanto adultos. E as doenças têm se apresentado de forma mais grave, mais insidiosa e abrindo quadros que rapidamente levam à internação. Então, recente, a gente viu inúmeros casos de pneumonia silenciosa, então as pneumonias graves, as crianças internando, e as pessoas precisam ter cuidado, e precisam não esquecer que a gente ainda está num momento muito delicado, né? Quando nós avaliamos as semanas epidemiológicas, a gente ainda vê muito caso de Covid em criança, adultos e idosos, mas muito em crianças e idosos. Ainda vemos muita circulação de influenza. Agora mesmo, no sul do país, em São Paulo principalmente, a gente está vendo relatos de colegas, relatos na própria mídia, de muitos casos de influenza tipo B, e as pessoas precisam se vacinar, né? Tá aí a vacina da influenza disponível na rede pública e todo ano é baixa a cobertura vacinal. Então, as pessoas têm que abrir o olho e procurar se proteger como podem. E não é só correr depois que está tendo surto, né? A gente fazer isso antes, se prevenir, né? Proteger o eu outro sempre também. digo, contra o arrependimento não tem vacina. É verdade. E sobre a pneumonia, doutora, com relação ao pessoal da terceira idade, né? Ao público idoso, quais são esses cuidados que a gente tem que ter, só para a gente relembrar aqui? Pronto. Os dois extremos da vida, eles têm, tanto a criança como o idoso, ele tem um sistema imunológico extremamente frágil, né? Então, isso leva a maiores complicações. Então, aquele idoso que começa com recurso alimentar importante, com abatimento, com febre, com desconforto respiratório, que não quer sair da cama, esse idoso é um paciente que ele precisa ser avaliado, precisa ser levado a um hospital, precisa ser visto por um médico, porque é um potencial risco para complicações, para evoluir para uma síndrome respiratória aguda grave, para internação, para precisar de uso de antibiótico. Então, tem que ficar atento, né? Eu digo que a recusa alimentar e a dinamia, o paciente, seja em qualquer faixa etária, aquele paciente que está mais largado, que não tem ânimo, esse paciente é um paciente que a gente precisa ficar alerta, precisa colar, né? Que é um termo que a gente usa muito no meio médico. Colar nesse paciente e o alerta para as famílias. Sempre procurar tratar bastante, procurar estar alimentando, toda hora estar oferecendo algum alimento, mesmo que seja em pequena quantidade, procurar manter esse paciente fazendo alguma atividade física, se movimentando dentro de casa, porque mesmo dentro de casa, mesmo doente, para ajudar e não deixar esse paciente se debilitar mais. E agora o intervalo, a gente volta já já. E falando em saúde, de acordo com a Organização Mundial da Saúde, estima-se que 200 milhões de pessoas no mundo tenham a osteoporose, sendo 10 milhões principalmente mulheres com mais de 60 anos. Sobre esse tema eu conversei com o Tiago de Moraes Gomes, ele é médico ortopedista e traumatologista e deu mais informações. Doutor Tiago, obrigada pela sua presença aqui com a gente no Destaques para falar desse tema importante que é a osteoporose, né? A gente, com relação à incidência, como é que tem se mostrado isso atualmente? A osteoporose é uma doença, né, óssea que tem ficado cada vez mais frequente por causa do envelhecimento da população, né? Então, a frequência da osteoporose aumenta ano após ano, né? E também a nossa preocupação, principalmente com as complicações que dela vêm. E no caso, o que é mais indicado, né? Em que momento aparece ou pode aparecer e o que é mais indicado nesse sentido para poder evitar que aconteça ou até um pouquinho tentar controlar, digamos assim? A osteoporose, ela é uma doença que a gente chama de doença silenciosa, né? Uma doença que evolui sem dar muitos sintomas, e isso é uma das razões da nossa grande preocupação com ela, né? Porque muitas vezes quando ela se manifesta, já se manifesta através de uma fratura, de uma complicação da própria osteoporose, que é isso que a osteoporose faz, né? Uma doença que enfraquece os ossos, fragiliza e permite aí que muitas vezes até sem um trauma, sem uma queda, sem um evento, tem a fratura. Então, a osteoporose ela tem relação com a idade, né? É uma doença que, na maioria das vezes, ela tem relação com o envelhecimento, né? E com o envelhecimento vem a perda de massa óssea, a perda dos minerais que constituem ali a estrutura óssea, e isso faz com que os ossos fiquem mais frágeis. Então, o maior cuidado que a gente tem que ter, obviamente, é com a prevenção, né? E a prevenção da osteoporose vai desde
cuidados com hábitos do dia a dia, a questão das atividades físicas que passam a ser cada vez mais recomendadas desde a idade mais jovem. A gente tem que ter uma reserva de minerais, esses minerais, principalmente o cálcio, são muito importantes que a gente tenha cuidados aí desde a infância na alimentação até passando pela adolescência e na idade adulta, porque é nesse período que a gente faz essa reserva, né, para que na terceira idade, a gente tenha esse bom estoque ósseo e não sofra da osteoporose. Então, a prevenção realmente é o melhor tratamento, né, porque depois que ela se manifesta, muitas vezes já se manifesta com as complicações. E aí, nesse caso, atividade física, musculação é indicado para a terceira idade e também um pouquinho antes? A partir de que idade, digamos assim, mulheres, né? A gente tem incidência muito grande nas mulheres também. Homens também apresentam essa questão da osteoporose? Perfeito. É uma doença que ela não escolhe sexo, né? Por mais que tenha predileção pelas mulheres, né? Pela incidência, pela questão hormonal, é uma doença que também afeta os homens, né? Mas pela questão hormonal, realmente ela é mais frequente em mulheres. E aí vem a importância da realização de atividades físicas que consigam provocar ali impacto, né? No músculo e transmitir esse impacto ao osso. E aí vem a questão da atividade física regular, atividades como a musculação, como você falou, atividades que façam com que exista ali uma força, ali uma tensão para que o membro se estimule a fortalecer. E, obviamente, né, depois de um certo tempo, há necessidade, muitas vezes, da suplementação, né, desses minerais por causa dessa perda, e aí vem a necessidade de uma consulta médica para se avaliar, muitas vezes através de exames, como a própria densitometria óssea, que é o exame, vamos dizer assim, padrão ouro para fazer a investigação da doença e conseguir fazer um diagnóstico e um tratamento adequado. Doutor, a gente tem visto muito a utilização da creatina, né? É um suplemento que é indicado independente de que idade, todas as pessoas podem tomar ou tem que ter um controle com relação a isso? Sim, sim, tem que ter um controle, né? Porque é uma substância que pode provocar também efeitos colaterais, né? É uma substância que vai ser eliminada, excretada pelos rins, né? E isso pode provocar uma sobrecarga da função renal em pessoas que já têm alguma predisposição ou que já têm alguma doença nos rins. Então, tem que tomar muito cuidado com qualquer tipo de suplementação, sempre com orientação médica, né? Sempre sob supervisão de um profissional adequado para que não gere um problema. Uma coisa que é positiva, né? A questão da suplementação sempre. E, obviamente, tem outros suplementos, né? Que a gente não falou aqui, mas o fato é importante que tudo isso seja feito sob acompanhamento. Certo. E no caso, para as mulheres em menopausa, um cuidado redobrado nesse sentido, nesse momento da vida, digamos assim. Exatamente, que é esse público-alvo, né, da preocupação com a osteoporose, porque as mulheres, né, por ter essa questão a partir de uma certa idade na menopausa, terem uma baixa muito grande da ação hormonal, elas passam a perder muito minerais dos ossos, né, e muitas vezes, se não, você não tem essa poupança que você fez, né, na infância, na adolescência. E aí vem também a preocupação com hábitos de vida, né, a questão do consumo excessivo de álcool, a questão do sedentarismo, tudo isso acaba influenciando também nessa má qualidade óssea na terceira idade, e isso vai fazer com que haja necessidade de uma intervenção, muitas vezes medicamentosa, para se compensar essa perda de qualidade óssea, essa perda de massa óssea, para que não tenha a complicação que são as fraturas, principalmente na coluna e no quadril. E o Instituto Federal de Educação, Ciência e Tecnologia do Ceará está com inscrições abertas para o Embarcatec no Ceará, que fomenta a capacitação em tecnologia e de talentos em todo o Brasil. A gente vai saber mais detalhes agora com o Otávio Alcântara, ele é coordenador-geral do Embarcatec no IFCE. Obrigada pela sua presença. Isso mesmo, eu que agradeço pelo convite e, assim, é um prazer poder falar com a TV Otimista sobre um projeto que é tão importante para o nosso estado, né? É um projeto que vai trazer aí muita oportunidade de capacitação para a população cearense. Otávio, fala um pouco para a gente da ideia desse projeto, né? Como é que ele está atualmente? Pronto, esse projeto ele é uma iniciativa do Ministério da Ciência, Tecnologia e Inovação, do MCTI, coordenado pela Softex, e aqui no nosso estado ele é executado pelo IFCE. Então, nesse projeto, a gente está trabalhando a capacitação profissional de jovens e adultos na área de software embarcado. Então, a área de software embarcado é uma área muito grande, que ela abrange várias tecnologias que são importantes hoje em dia. Por exemplo, a internet das coisas, a indústria 4.0, você tem aplicações na área de saúde. Então, talvez o telespectador ele não esteja tão acostumado com o termo, mas no dia a dia dele, ele utiliza sistemas embarcados, ele utiliza software embarcado. Então, por exemplo, quando você vai fazer a medição da sua pressão com aquele aparelho, ou então da glicemia, ou quando você usa um eletrodoméstico,
todos esses aparelhos, ele possui um pequeno computador que fica dentro dele, um computador que fica embarcado. E a ideia do Embarcatec é justamente capacitar jovens e adultos a desenvolver esse software, esse programa que vai dentro desses dispositivos. Então, você pode imaginar a grande quantidade de aplicações que nós temos na indústria, né? Então, assim, há uma demanda gigantesca de profissionais capacitados e o Embarcatec vem para resolver essa demanda, né? Ele vai trazer oportunidade de capacitação para os jovens e adultos que já cursam alguma graduação ou pós-graduação nessa área, bem como para aqueles que já terminaram. Então, a oportunidade de dar um passo na construção de uma carreira na área de tecnologia. Otávio, tem muito, a gente viu ultimamente muito em alta essa área, né, de tecnologia, deu um boom aí, justamente tudo é tecnológico, automatizado, otimizado, né, as empresas também buscam isso, e aí falta mão de obra qualificada, você tem notado essa questão? Falta mão de obra, a gente percebe isso a nível mundial, não é só um problema do Brasil. O Brasil tem um problema mais grave em relação a outros países desenvolvidos no mundo, porque eles conseguem atrair mão de obra, né, de fora para lá. E aqui no Brasil a gente tem uma escassez de profissionais muito grandes, tá? Então, embora tenha um grande trabalho feito pelas universidades, pelos institutos federais em gerar mão de obra, mas ainda não é o suficiente para poder atender a demanda que tem do mercado. Então, um programa como esse do Embarcatec, né, que o MCTI está promovendo junto com o IFCE, é importantíssimo porque ele vem para resolver esse problema. Existe um abismo aí, às vezes, entre a formação do aluno e aquilo que o mercado necessita. E o Embarcatec ele foi desenhado justamente para atender aquilo que o mercado precisa. Por quê? Ele vai unir as três pontas. Ele vai unir o aluno, a academia e as empresas. Porque em uma das fases do Embarcatec, né, que é um programa, ele vai ser dividido em duas fases, né, falando um pouquinho sobre ele. A primeira fase, ela é EAD, o aluno vai contar com todos os recursos de sistemas, simuladores, ele vai receber na casa dele uma placa para poder desenvolver as suas aplicações embarcadas, e vão ser 1.000 vagas para esses alunos, para todo o Ceará. Então, pode ser escrever gente de todos os municípios do Ceará. Desses 1.000 alunos, 100 vão ser selecionados a partir do desempenho deles durante o curso, nas avaliações, e esses 100 vão ser convidados para uma residência tecnológica. Nessa residência tecnológica, eles vão ter a oportunidade de trabalhar dentro de uma empresa ou de um laboratório de pesquisa. E aí que vem vamos dizer assim, a grande vantagem desse programa, porque o aluno vai estar inserido em um ambiente real de trabalho, ele vai estar desenvolvendo projetos reais, com demandas de mercado. Então, a gente consegue juntar essas três pontas. E tem um bônus adicional, que na residência tecnológica, o aluno vai receber uma bolsa de R$ 3.100 durante um ano. Então, ele vai ter um ano para poder realizar a formação, se preparar, vai ter contato com profissionais do mercado, ele vai começar a construir uma carreira na área de tecnologia, que é uma área que realmente está precisando de gente, tem uma demanda muito forte, tanto agora quanto para o futuro. Como você bem disse, né? Todos os produtos que nós consumimos hoje em dia, eles são tecnológicos, eles têm um processador, eles têm um computador, eles têm um software, né? Então, alguém precisa estar ali para desenvolver esses produtos e para pensar nos próximos produtos. Então, assim, para o desenvolvimento do nosso país, para o desenvolvimento do nosso estado, é importantíssima uma iniciativa como essa, porque ela vem para resolver esse problema. Otávio, só relembrando, quem pode fazer parte, as inscrições vão até quando? Pronto. Então, qualquer pessoa maior de idade que esteja cursando um curso técnico, superior ou pós-graduação nas áreas de tecnologia da informação e comunicação, engenharias e exatas, pode se inscrever. Profissionais já formados nessas áreas também podem se inscrever, tá? As inscrições estão abertas até o dia 3 de novembro. Nós temos um site chamado embarcatec.ifce.edu.br. Então, lá o candidato vai poder ter acesso ao edital, vai ver as regras dessa seleção, vai poder preencher lá o formulário de inscrição e aí vai estar concorrendo a uma dessas 1.000 vagas dessa primeira fase. Essa primeira fase são 3 meses, começa agora meados de novembro, de 18 de novembro começa a primeira fase, então são 3 meses de curso à distância, o aluno vai aprender em casa, mas usando tecnologias bem modernas. A gente criou um conteúdo que ele é compatível com o conteúdo que você vê em universidades do mundo todo. Então, o aluno vai ter acesso a um conteúdo de alta qualidade. A gente está utilizando metodologias ativas de educação. Então, tem toda uma trajetória de gamificação dentro do curso para o aluno poder se engajar e fazer esse aprendizado mais rico, mais assertivo.
Então, assim, tem toda uma estratégia pedagógica que foi traçada para esse aluno em casa, com o auxílio dos mentores que vão estar disponíveis para ajudá-lo, poder realizar essa formação. Certo. E, Otávio, e além dessa questão, assim, para além dessa oportunidade agora, quais são as ações que vocês estão realizando nesse sentido, nesse fomento à educação tecnológica, no fomento à informação também e nessa formação desses alunos, nesses profissionais? Pronto. Quando a gente pensa esse programa está sendo realizado não só no Ceará, são 5 estados, mais o Distrito Federal. Então, você juntou aí uma gama de profissionais de 6 instituições que trabalharam juntos para criar estratégias pedagógicas para a formação dessa mão de obra, sempre voltado com olhar para o mercado. Então, a gente não perde esse olhar, porque a gente está formando um curso de ensino profissionalizante. Então, o aluno que vai entrar no Embarcatec, ele está sendo formado para atuar no mercado, para atuar de forma criativa, de forma inovadora e também de forma empreendedora. Então, durante o curso, ele vai ter acesso a profissionais do mercado, ele vai ter acesso à mentoria, ele vai ser orientado em relação a como é que ele vai planejar essa carreira dele, e aqueles alunos, né, dos 1.000 alunos aqui do Ceará, 100 vão ser selecionados para a residência, e esses alunos da residência aí vão ter, né, trabalhando dentro da empresa, tendo convívio direto com os projetistas, com os engenheiros, aí eles vão ter uma experiência realmente riquíssima, né? E também vão estar sendo orientados, vão ter mentorias, né? Eles vão ter acesso a um laboratório físico lá no IFCE, todo equipado, com os equipamentos necessários para poderem desenvolver seus projetos, e vão ter contato realmente com profissionais do mercado e da academia, que vão estar ali para orientá-los em relação tanto à parte técnica quanto à parte soft skills, porque a gente sabe hoje em dia, o profissional para trabalhar na tecnologia, ele não basta simplesmente saber ter o conhecimento técnico. Isso é só um pré-requisito. Ele precisa saber se relacionar, trabalhar em equipe, ter uma mente e uma atitude inovadora, empreendedora dentro das empresas, né? Então, a ideia é que dentro desse projeto, além de profissionais para o mercado, também saiam novas empresas, né? Esses profissionais que vão estar participando do Embarcatec, eles vão ter toda a condição em relação a conhecimento, em relação a networking dentro do mercado, e possivelmente a gente vai estar aí gerando novos produtos, novas empresas que vão surgir dessa iniciativa. Certo. E aí, só para a gente lembrar aqui, para saber mais informações também, como é que faz para poder acessar, não só dessa oportunidade agora, né, mas também com as outras. Pronto. Então, se você está interessado no Embarcatec, tem um filho, uma filha que é da área de tecnologia e quer iniciar uma carreira na área, entre lá no site embarcatec.ifce.edu.br, dá uma lida atenta no edital, faz a inscrição e, além disso, fique ligado também nas iniciativas do IFCE. O IFCE, além do Embarcatec, tem uma série de outras residências tecnológicas, tem uma série de outros cursos técnicos de graduação, de mestrado, doutorado que a gente promove, que eles estão sempre alinhados com essas necessidades aqui do nosso estado, né? O IFCE tem essa característica de ser uma instituição já tem 115 anos de existência e a gente tem sempre estar antenado, sempre estar preocupado com as necessidades do nosso estado e sempre criando cursos que vão ao encontro daquilo que a nossa população precisa, ao encontro de gerar novos negócios, gerar novas oportunidades de emprego e renda para o nosso povo. E agora o intervalo, a gente volta já já. E mais de 536 mil famílias do Ceará fizeram a substituição da antena parabólica antiga pela nova parabólica digital por meio da SIGA Antenado. Agora a entidade inicia uma nova fase de atuação, abrindo agendamento para a instalação do kit em mais 25 municípios cearenses. Sobre essa iniciativa, eu conversei com a Patrícia Abreu, ela é diretora de comunicação do SIGA Antenado. Patrícia, obrigada pela sua presença aqui no Destaques, para a gente falar um pouco dessa ação da SIGA Antenado, né? Aqui no estado do Ceará, mas, sobretudo, eu queria que você falasse como é que vocês iniciaram os trabalhos desde então. Olá, Elaine, um prazer estar aqui com vocês. Nós iniciamos em 2022, né? Nossa instituição é uma instituição sem fins lucrativos que foi criada pela Anatel para garantir que a gente pudesse dar apoio à população durante esse processo de migração da parabólica tradicional para a nova parabólica digital. Então, nós começamos em 2022, começamos pelas capitais do país, depois passamos para cidades maiores, com mais de 500 mil habitantes,
e depois fomos avançando por demais cidades do país como um todo. Nossa missão é atuar em todas as cidades brasileiras para que a gente possa garantir que as famílias saibam desse processo de transição tecnológica e possam se preparar antes que haja, né, o desligamento da parabólica tradicional. Então, essa é a nossa trajetória até aqui. Nós estamos sempre conectados, né, com as definições da Anatel, que foi quem definiu essa política pública para que pudéssemos aí garantir, né, o acesso à nova parabólica digital e um meio melhor e com mais qualidade para assistir televisão. E no caso, vocês estão ampliando essa ação aqui no estado do Ceará? Quais são os municípios que já estão sendo atendidos? Isso, nós estamos ampliando a atuação no estado do Ceará. Nós fomos avançando por porte de cidade. Então, agora no Ceará, a gente começa a atuar, né, desde o dia 1º de outubro, com novas cidades. São 25 municípios, são os municípios que faltavam no estado. Então, a partir de agora, a gente está atuando em todos os municípios do estado do Ceará. E nesses novos 25 municípios, nós temos aí cerca de 54 famílias que usam a parabólica antiga para assistir televisão e que precisam se atentar para fazer a troca. Então, os municípios, vou falar rapidamente quais são: Acopiara, Alto Santo, Baixio, Banambiú, Boa Viagem, Cedro e vários outros. Então, são municípios que estão agora com as nossas equipes de instalação preparadas para instalar os equipamentos e todo o nosso time de atendimento preparado para receber as chamadas e fazer o agendamento da instalação do kit gratuito. E no caso, o que é necessário, né? Quem está assistindo, que queria saber mais com relação a receber, esse kit ele é gratuito, como você falou, mas o que é necessário para essa pessoa receber em casa? O kit gratuito, ele é disponível para beneficiários de programas sociais do governo federal. Então, as famílias que possuem, são mais de 30 programas, Bolsa Família, Minha Casa Minha Vida, Tarifa Social de Energia Elétrica e muitos outros, as famílias que estão inscritas têm direito a receber, desde que possuam uma parabólica antiga funcionando. Significa o seguinte, que aquela família que usa a parabólica para assistir TV, que depende da parabólica para assistir TV, vai ter um novo kit com equipamentos necessários para troca, instalados gratuitamente por nós. Então, a instalação é gratuita, os equipamentos são gratuitos e nós vamos à residência das famílias, numa data agendada por nós, um técnico vai e faz a instalação para deixar a TV funcionando, né, e a família continuar tendo acesso à programação de TV. E no caso, essa instalação é feita por vocês, né? Para quem está assistindo entender direitinho. Esse kit não é recebido e a pessoa que instala. Vocês agendam um melhor horário para fazer essa instalação. É isso mesmo. É agendado porque depende, né? Tem que ter um maior de 18 anos em casa, tem as datas que a família prefere. Então, é sim, com agendamento. O técnico leva os equipamentos que ele vai instalar e ele instala para a família. Tudo isso é gratuito. Ninguém tem autorização da SIGA Antenado para cobrar por esse processo. Esse é um ponto importante para que a família fique tranquila. O agendamento é gratuito, o equipamento é gratuito e a instalação é gratuita na data combinada. E para saber mais informações, até para agendar também, como é que faz para entrar em contato com vocês? Nós temos 3 canais de comunicação, o que estão sempre disponíveis. Um deles é o serviço de voz, né? Uma ligação para ser atendido por alguém. O telefone é o 0800 729 2404. Esse serviço funciona de segunda a sábado, então é bem tranquilo, a qualquer momento que entrar em contato nesse período, a pessoa pode ser atendida. Esse mesmo número também é o WhatsApp, para envio de mensagens por texto, e pelo WhatsApp a gente também consegue realizar o agendamento. Então é o 0800 729 2404, que é o número de WhatsApp. E tem um outro formato também, que é o site, que é o www.sigaantenado.com.br. No site é possível acessar o WhatsApp, que tem um botãozinho lá, ou mesmo fazer o agendamento pelo próprio site. Também tem um outro botãozinho lá no site. Qualquer um desses canais é muito importante. A família tem em mãos o CPF ou o NIS
de inscrição, né, no cadastro único. Então, é o NIS ou o CPF que são importantes estarem em mãos para que seja feito o agendamento. Então, a partir desses dados, a gente encontra o nome daquela família na base do cadastro único e a gente segue com as orientações e com o agendamento. Tá joia, Patrícia. Muito obrigada pela conversa, os esclarecimentos e até uma próxima oportunidade. Eu agradeço a vocês, estamos sempre à disposição. E a cearense Paola Torres, médica e escritora, lançou o livro Tuiupé e o Maracá Mágico pela Companhia das Letrinhas. Ela falou um pouco sobre essa obra. Acompanhe. Olá, Paola, tudo bem? Eu queria que você falasse um pouquinho sobre a sua obra, né? Essa recente obra que você lançou agora. Olá, tudo bem? Na verdade, ela é uma obra em parceria com uma indígena, Aurita Tabajara, que é a primeira mulher indígena cordelista do Brasil. E é uma obra que trata exatamente do ambiente, né, indígena, fala de uma menina, então a gente fala também um pouco do empoderamento das meninas, de uma menina indígena que quer ser pajé. O nome dessa menina é Tuiupé, e aí ela vai perguntar para o pai dela o que é que ela precisa para fazer para se tornar uma médica, né? Uma médica indígena, que o pajé é o médico indígena. E aí é esse diálogo, e aí vem vários elementos da floresta, vários elementos mágicos também. Ele diz para ela que ela tem que construir um maracá, por isso o nome é Tuiupé e o Maracá Mágico. Então o objetivo é exatamente remeter as crianças para esse ambiente mágico da natureza, dos animais, da vida em comunidade, do que a gente precisa fazer de desafios para conseguir uma formação e do que pode acontecer. Então, é disso que trata a obra. Queria que você falasse também um pouquinho sobre o seu trabalho enquanto escritora, né, cordelista. Como é que foi esse interesse? Inicialmente, o meu interesse era de fazer cordéis para ensinar na universidade, tornar mais fácil para os meus alunos temas difíceis da medicina que eu leciono, que é a área da oncologia hematológica, né? São as doenças, os cânceres do sangue. Então, a gente está falando de leucemia, de linfoma, de mieloma. Então, minhas primeiras publicações foram destinadas a transformar doenças complexas numa linguagem mais acessível. E aí eu comecei a fazer isso para os pacientes, para começar a ensinar os pacientes e humanizar um pouco mais o atendimento, para que eles pudessem entender e que pudesse atender ao anseio deles de saber mais sobre o que eles estavam passando. E foi dando certo, e eu fui escrevendo sobre vários temas, fui participando das bienais, de concursos literários, e aí minha carreira de escritora engrenou quando eu escrevi um livro chamado Andei Por Aí, Narrativas de uma Médica em Busca de Medicina, que tem o prefácio do Drauzio Varela. A primeira edição foi parar na mão do Drauzio Varela. O Drauzio gostou muito do livro, me convidou para fazer uma websérie com ele, e eu fiz uma segunda edição do livro com o prefácio dele. Então aí pronto, realmente meu trabalho ficou conhecido nacionalmente e internacionalmente também. Paola, e como é que é levar, né, essa obra também para várias pessoas terem acesso, né, trabalharem junto e viajarem junto com você nas histórias? Pois é, essa obra, né, Tuiupé e o Maracá Mágico, ela é uma obra publicada pela Companhia das Letrinhas e ela tem esse objetivo de tornar o livro acessível para todas as crianças. Então, é um livro que custa muito barato, ele custa R$ 9,90, então é um livro que é acessível para qualquer criança que queira ler, né, ela possa adquirir. Né? Eu sei que para muitas crianças R$ 9,90 ainda é bastante caro, mas o ideal é tornar um livro, fazer um livro que é bonito, que é colorido, que tem uma capa bonita, que isso aí seja uma coisa mais acessível para que todo mundo possa se encantar pelo universo da leitura. Tá, joia. Eu queria que você fizesse o convite para quem quer saber mais sobre a obra, sobre o seu trabalho, como é que faz para acessar nas redes sociais e site também. Gente, quem quiser conhecer mais o meu trabalho, que é um trabalho também ligado ao Instituto Roda da Vida, que ajuda pessoas com câncer, toda a minha obra é revertida para esse instituto, então me procura lá nas redes sociais, @Paula Torres, médica cordelista, e também o @Instituto Roda da Vida, que está lá o meu trabalho. E vocês podem adquirir os livros nas plataformas de venda de livro, como a Amazon e outras plataformas mais, da própria Companhia das Letrinhas também. E eu aproveito para agradecer a oportunidade dessa entrevista
e para eu poder também propagar um pouco o meu trabalho. Agradeço muito estar aqui com vocês. Tá joia. A gente que agradece. Até uma próxima oportunidade. Muito obrigada. E o Destaques fica por aqui. Obrigada pela sua companhia e até o próximo programa. Sebrae, Serviço Brasileiro de Apoio às Micro e Pequenas Empresas.